Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, uma live mais do que especial. Estamos aí numa semana extremamente importante na história de Portugal. Estamos na semana aí da segunda volta, como dizem os portugueses, né? No segundo turno das eleições presidenciais. Sim, aqui em Portugal, existe uma diferença, por exemplo, em relação ao Brasil. Aqui, o presidente, quando eleito, ele tem 5 anos de mandato, né? Então, esse ano encerra segundo período do presidente, até então presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ele teve os primeiros 5 anos, agora mais 5 anos, encerrando agora, e terá agora, Portugal, um novo presidente, e já tivemos a primeira volta, né, o primeiro turno, e agora, no dia 8 de fevereiro, teremos aí o segundo turno, né? Segundo turno que será realizado ali, né, por dois candidatos, um que é mais à esquerda, né, que é o candidato António José Seguro, que é do PS, né, o Partido Socialista, e o outro candidato, que é o André Ventura do partido Chega, né? E eu vou fazer aqui uma análise, né, política, uma análise do que está acontecendo, do que a gente aqui em Portugal tem ouvido a respeito dessa segunda volta, né, essa fase aí decisiva para a escolha do novo presidente de Portugal, e quem sabe aí alguns impactos que isso pode gerar no contexto da imigração, que é aquilo que a gente está sempre conversando por aqui. Então, fica com a gente aqui, acompanha essa live, porque ela vai trazer informações importantes para você, ok? Então, lógico, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu comentário, fala aí o que você pensa a respeito das eleições portuguesas, e eu vou trazer aqui algumas informações para que você entenda como que é a nossa visão em relação a isso, a minha visão, a visão da empresa, naturalmente, né, da aliança, mas também trazer um contexto aí mais amplo, percebendo, né, aquilo que os portugueses e que as pessoas que vivem em Portugal percebem a respeito disso. Perfeito? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, talvez, desconstruir na sua mente, ok? Direita e esquerda em Portugal não tem as mesmas características, ok? Da esquerda e da direita brasileira, tá? Isso aqui é um primeiro princípio, primeiro pilar que você precisa entender, ok? Eu diria que a direita e a esquerda portuguesas são mais semelhantes à direita e esquerda americanas, ok? E lógico, eu vou fazer alguns paralelos para você poder entender. O princípio da esquerda brasileira, ela tem uma aproximação maior de Cuba, né? Uma mentalidade mais de Cuba, um alinhamento à esquerda cubana, por exemplo, ou eu diria a esquerda revolucionária, certo? Isso eu estou contando aqui, lógico, um fato histórico, né? Ela tem essa admiração, essa inclinação. A esquerda portuguesa, eu me arrisco a dizer esquerda europeia, mas vamos focar aqui na esquerda portuguesa, ela é muito mais uma esquerda partido democrata americano, ok? Né? É uma esquerda, tem alguns termos, eu não quero usar esses termos aqui, que é como a direita brasileira trata essa esquerda, né? Mas é uma esquerda mais de terno e gravata, né? Tem vários termos aí pejorativos, vamos dizer assim, mas não é uma esquerda que está ligada nessa questão revolucionária, nessa questão, né, de luta de classes. Acho que vocês estão conseguindo me entender. É um outro tipo de esquerda. O que a gente percebe, por exemplo, como que são normalmente as pautas de esquerda no Brasil?
É uma pauta muito voltada para a questão social, para a questão racial, para a luta de classes, né? E aí entenda empresário, empregados, né? Aí tem uma questão, às vezes, étnica também, social, rico contra pobre, é, é, aí acaba levando para uma outra questão, homem e mulher, né? Valorização da mulher no sentido de equiparação salarial. Entenda, eu estou falando aqui não criticando as pautas, existem naturalmente pautas extremamente legítimas, tá? Só que a esquerda portuguesa, por exemplo, certas coisas já foram casos pacíficos, ou seja, já existe, eu diria, uma equiparação salarial mais próxima aqui, talvez ainda exista alguma desigualdade, mas não tão gritante como os casos, às vezes, brasileiros. A questão, por exemplo, de luta de classes, aqui já não é tão acirrado assim, por mais que uma vez ou outra você vá ouvir esse tipo de argumentação, mas não é tão veemente como é no Brasil, por exemplo. E a questão, naturalmente, de foco em habitação, que existe uma crise habitacional em Portugal, a questão de saúde pública sempre pode se melhorar, né? Aqui em Portugal, por exemplo, existe a questão do médico de família, nem todas as famílias têm essa abrangência, recebem esse médico de família, ou seja, há algumas questões que ainda não suprem as necessidades, mas boa parte da população utiliza a saúde pública. A escola pública, boa parte da população também utiliza a escola pública, coisas que são lutas ainda no Brasil, ou seja, eu diria que saúde, educação, segurança são pautas já vencidas, né? Pautas em que, já em tese, já não ganha tanto voto, né? No Brasil, todo ano, entra eleição, sai eleição, a gente está ouvindo as mesmas coisas. Não, porque eu vou trazer mais segurança, e passa mais 4 anos e não muda nada, às vezes piora. Ah, não, educação, e passa 4 anos e às vezes a educação piora. Ah, e mais saúde, e continua a eleição. Então, as nossas pautas, talvez aí a pauta da segurança pública no Brasil, né, seja também muito forte. Aí sempre tem um fator econômico no Brasil também, né, a questão do poder de compra, como que as pessoas estão se sentindo no bolso ali, isso é um fator também que decide eleição no Brasil. E quando você parte para a Europa, esse tipo de coisa ele é mais equilibrado. Isso não tem tanta diferenciação ali de um candidato para o outro. As falas são muito semelhantes. Só que aí existe um ponto de diferença na eleição portuguesa, ou nas eleições europeias, pelo menos nos últimos anos, que é o fator imigração. A pauta imigração sequer entra nas eleições brasileiras. A gente não está falando do imigrante venezuelano, a gente não está falando do imigrante africano que está chegando no Brasil, ou de uma outra cidade argentino, né? Isso não é pauta política, só que na Europa é. E, curiosamente, quem toma essa pauta para si é a direita, ok? Então, a direita europeia, entende-se, Meloni, Le Pen na França, lá os partidos alemães lá de direita, naturalmente o Chega em Portugal, né, o André Ventura, são partidos que tomam essa pauta para si no combate à imigração. E aí entenda, tá? Em questões políticas e, naturalmente, em comunicação social, não é fácil você ter uma boa comunicação. Por quê? Você pode falar A e a pessoa pode entender C cedilha. Ok? Comunicar-se é um grande desafio. E mais do que isso, a comunicação ser bem entendida é mais desafiador ainda. Então, por exemplo, quando a direita toma a pauta da imigração para si, ela vai criticar quem? O imigrante. Óbvio, o imigrante é um problema. Só que essa é uma verdade? Não, não é uma verdade. A imigração ilegal é um problema? Sim. Entendeu a diferença? Não é o imigrante, é a imigração ilegal, ou a imigração desregulada, ou a imigração sem controle, sem regras claras.
Isso sim é um problema. Se eu perguntar para você aqui, imagina a partir de hoje entram 50 pessoas para morar na sua casa. O que você acha disso? Você seria favorável? Sem regra? Sem. Concorda que não vai ter cama para todo mundo? Não vai ter banheiro para todo mundo? Não vai ter insumos para todo mundo? Não vai ter alimento para todo mundo? Não vai ter conforto para todo mundo? Não vai. Então é importante que tenha regras. Olha, nesta casa cabem 5 pessoas, com conforto, com insumos, com cama, banheiro. Ou seja, ter regras é fundamental em qualquer coisa, em qualquer área. Então, a comunicação da direita não é clara. Então você não sabe se eles estão criticando o imigrante como um todo ou a imigração ilegal. Porque você vai pegar vários discursos, você tem aí na internet à vontade para pegar, estou dando exemplo do André Ventura, em que ele ataca a imigração brasileira, por exemplo, e depois elogia a imigração brasileira. Tem momentos que ele ataca a imigração do Paquistão, da Índia, só que em compensação também, muitas vezes, esses tipos de profissionais ou pessoas vindos dessas nacionalidades suprem necessidades que o português também precisa, que é questão de logística, né? Trabalhar com empresas de logística, trabalhar às vezes nos ramos de tecnologia. Muitas pessoas da Índia são espetaculares na área de tecnologia. Então, assim, às vezes quando é generalizado, falando, não, essa nacionalidade é um problema, nós não queremos isso aqui, e aí se você passar por Portugal, você vai ver vários outdoors falando absurdos, né, que não são verdade, como se os imigrantes usurpassem direitos de portugueses, usurpassem vagas de trabalho de portugueses, isso tudo é mentira, e assim, não digo eu, digo vários estudos que são plenamente divulgados, a quantidade de impostos pagos, a quantidade de empregos que havia postos de trabalho disponíveis que não eram ocupados por portugueses. Ou seja, não há competição clara. O empresário ele não tira uma vaga de um português para colocar uma pessoa da Índia ou uma pessoa do Paquistão. Não acontece isso. Mas o discurso é esse. Então, entenda, a esquerda portuguesa e a direita portuguesa não tem nada a ver com a esquerda brasileira e com a direita brasileira. Ah, mas o André Ventura gosta do Bolsonaro, ou o Bolsonaro gosta do André Ventura. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não quer dizer nada. Ok? É muito diferente. Muito diferente. E, lógico, você pode até colocar aqui nos comentários se você discorda de mim, fica à vontade. É sempre bem-vindo o teu comentário. Mas, na minha análise, na minha humilde análise, não tem qualquer diferença. E eu percebo muito mais da direita portuguesa um nós contra eles do que da esquerda. Porque normalmente esse discurso de nós contra eles é um discurso normalmente da esquerda brasileira, certo? E eu vejo a direita tomando essa pauta. Eu vejo, tudo bem que tanto Lula quanto Bolsonaro, os dois são populistas, né? Mas eu vejo hoje muito mais a direita portuguesa ser populista do que a esquerda, curiosamente. Certo? Eu vejo muito mais aqueles cortes rápidos, aquelas respostas imediatas, aquela coisa do corte do TikTok, do corte do Instagram, sabe? Muito mais sendo usado pela direita portuguesa do que pela esquerda. Certo? E ok, isso aqui até se assemelha, porque a direita brasileira soube usar muito melhor as redes sociais do que a esquerda brasileira, né? E eu acho que a direita portuguesa também consegue usar melhor do que a esquerda, tá? A gente aqui está falando um pouco de comunicação também. Mas o que é importante você entender? A minha análise seria: pense a esquerda portuguesa como um partido democrata americano. Pense a direita portuguesa como um partido republicano. Lógico, o partido republicano é mais bélico, guerra, invasão, aquela coisa toda. Longe disso na direita portuguesa. Não tem qualquer... O português ele é muito pacífico, certo? Ele não tem essa
propensão para conflitos, para invasões, não. Tanto a direita quanto a esquerda portuguesa são extremamente pacíficos no que diz respeito a estímulos à guerra, tá? Ambos são contra qualquer tipo de guerra. E, recentemente, até no último debate, o André Ventura mesmo disse que não apoia como o Trump tem lidado com a Europa, por exemplo, que, de fato, a Europa está sendo escanteada no cenário internacional, nas tomadas de decisão. A Europa tem sido deixada de lado e os Estados Unidos têm decidido diretamente com China e com Rússia, sem interferência dos grandes países europeus, porque França, ninguém respeita o Macron, Alemanha tem líder fraco, Inglaterra, Reino Unido tem líder fraco, e historicamente Portugal e Espanha têm líderes fracos, né? E a Itália, que tem uma líder que parece que é forte, mas também não tem força nenhuma no cenário global, né? Tem aparência no sentido espalhafatoso, mas relevância internacional mesmo para a tomada de decisão das grandes decisões não tem força alguma, né? Está sempre lá nos Estados Unidos e de guarda baixa perto do Trump, né? Foi o que a gente viu na conversa do Trump lá com o Zelensky, né? Que o Zelensky virou nada, né? Foi atropelado ali pelo Trump e pelo J.D. Vance também, né? O vice-presidente americano. Ou seja, aquilo ali mostra a fragilidade da Europa hoje no cenário global. É uma triste realidade, mas é o fato, né? Não pesa a opinião da Europa para esse tipo de decisões globais, vamos dizer assim, como já pesou no passado, né? Fruto dos seus fracos líderes que existem nos últimos anos. Então, o que a gente observa nisso tudo? A gente observa que a gente está diante de uma semana extremamente importante, porque vai decidir 5 anos, e aqui, entenda uma coisa, eleição presidencial em Portugal e eleições para primeiro-ministro. O primeiro-ministro é como se ele fosse o CEO, né? Ele que é o executivo ali, aquele que faz acontecer no país mesmo, né? Ele executa, nesse sentido, né? Ele tem ali o Congresso, aquela coisa toda, mas é ele que faz a coisa acontecer, ele coloca a pauta em jogo. E o presidente é aquele que vai sancionar ali, aquele que vai vai aprovar ou não. Então, ele tem a caneta final, né? Então, é diferente do Brasil, né? A figura do primeiro-ministro é muito importante no contexto português. Hoje, o primeiro-ministro é o Luís Montenegro, que vamos chamar de centro-direita, né? Que é do PSD, né? É um centro-direita, mas no seu primeiro mandato ali, ele caiu e depois voltou, ele estava mais alinhado ao PS. Nesse segundo mandato, ele ficou um pouco mais alinhado ao Chega, porque o Chega teve um número de votos maior, mas pelo que está aparecendo, e aí eu trago algumas informações aqui, das análises que estão sendo feitas, está sendo dado como quase certa a eleição, né, do candidato Antônio José Seguro, né? Pelas análises que têm sido feitas, né, pela mídia portuguesa, parece que em torno de 70% dos votos deve ir para o candidato do PS, né? E o André Ventura sai fragilizado dessa eleição se isso de fato se confirmar, porque ele estava vindo numa ascensão, estava vindo sim num crescimento, tanto é que ele, na parte ali né, alinhamento ao primeiro-ministro Montenegro, nesse segundo mandato dele, estava sendo muito mais forte, tanto é que pautas de mudança de leis de nacionalidade, mudanças de leis de estrangeiros, e inclusive atropelos inconstitucionais, né, que foram propostos e aprovados pelo parlamento, eles tiveram maioria porque eles tinham 2/3, né? Então, um terço é do próprio governo, o PSD, o segundo terço é o Chega, o partido Chega, e o terceiro terço é o PS, né? São os partidos socialistas, vamos dizer assim. Então, estava tendo 2/3, maioria, e por isso muitos atropelos, muitas aberrações foram propostas para mudança de lei de nacionalidade e de lei de estrangeiros. Assim, aí entra aquela coisa linda que a gente está vivendo uma rusga grande no Brasil, mas que em Portugal a gente ainda tem as instituições preservadas.
há claramente em Portugal a separação entre os poderes. Então, por mais que o parlamento tivesse feito ali leis que atropelassem a Constituição, foi barrado pelo presidente. Ou seja, aquela canetada final ali do executivo, né? O primeiro-ministro ele atua com o legislativo, né? Produzindo ali as leis. Quando ele chega para o presidente sancionar, que é atualmente o Marcelo Rebelo de Sousa, ele entrega para o Tribunal Constitucional. Ou seja, ele é professor de Direito Constitucional, Marcelo, ele olha para aquilo e fala, opa, não está legal essa lei, não. Manda para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai e nega, manda voltar para o parlamento. O que a gente vive, infelizmente, no Brasil, não estou falando desse governo, nem do anterior, nem do anterior, nem do anterior, o que a gente vive no Brasil é um atropelamento. Às vezes é o STF, né, é o Superior Tribunal que vai legislar, ou seja, vai criar a lei, às vezes vai executar. Às vezes é o parlamento que tem o orçamento no Brasil, e isso é uma função inicialmente do executivo. O executivo legisla através de decreto, cria decreto e vai governando através de decreto, ou seja, sem a necessidade de aprovação no parlamento. Ou seja, é uma confusão. Ou o parlamento propõe uma lei e aí algum deputado ou senador aciona o STF barra a lei que foi... Ou seja, o Brasil está vivendo um caos das instituições e não há esse equilíbrio entre os poderes. Em Portugal ainda há. Ainda há democracia. Ainda há democracia em Portugal. Então, se um dos poderes levanta uma legislação que fere a Constituição, os outros poderes têm ainda força para poder barrar. E foi o que aconteceu em Portugal. Curiosamente, também aconteceu na Itália. A gente tem um presidente fraco na Itália, que é o Mattarella, que não teve a capacidade que o Marcelo teve de negar uma inconstitucionalidade. E aí coube ao Tribunal Constitucional da Itália a barrar, por exemplo, o decreto Tajani lá, decreto 36 de 2025, né, que propôs aberrações nas mudanças das leis de nacionalidade e direitos adquiridos há muitos anos e estava sendo atropelado por conta de uma pessoa sem juízo, né, e de um governo que não cumpre a Constituição. E aí o governo foi envergonhado, foi humilhado porque não conseguiu aprovar, porque há um judiciário independente na Itália, o que permitiu que não houvesse esse absurdo, né? E aí agora em março deve ser votado definitivamente algo inconstitucional, algo que sequer deveria ser aprovado, uma vez que fere a Constituição, certo? Se existe uma Constituição, existe um limite, e se esse limite é atropelado, jamais isso poderia avançar para uma próxima casa, né? E foi avançado na Itália por conta de um presidente fraco. Em Portugal não avançou porque tinha um presidente forte, né? Um presidente que teve peito e não sucumbiu ali aos desejos do André Ventura, por exemplo. Então, o que nós percebemos agora, né? E para você que é imigrante, você que nos acompanha aqui, aparentemente, porque político, você sabe, não é confiável nem aqui e nem na China, né? Em qualquer lugar do mundo, político você sabe como é que é. Eu jamais colocaria a mão no fogo por nenhum deles. Para você que pensa em emigrar, para você que pensa em ter a possibilidade de fazer um processo de visto, de cidadania, aparentemente, o candidato Antônio José Seguro será alguém que vai ser mais pró-imigração do que o André Ventura, pelo menos no discurso até aqui, ok? Então, se confirmar o que as prévias têm mostrado, há um período, há uma visão melhor, um olhar melhor para a imigração se o candidato do PS for eleito, ok? Eu não vou entrar aqui em outras pautas, ok? Porque o que a gente trata aqui é a questão imigratória. Você pode chegar para mim e falar assim, poxa, Fábio, mas o José Seguro não é tão bom nessa área, ou nessa outra área, ou nessa outra área. Ok, eu não vou ter argumentação para falar com você, porque
a área que eu acabo analisando é a área de imigração. Mas no discurso, é um discurso muito mais amigável à imigração, o do Antônio José Seguro, do que do André Ventura. O André Ventura, inclusive, pela análise que faço, não tem outra coisa a falar a não ser sobre imigração. Se tirar esse tema dele, ele é raso, né? Ele é vazio. Então, e digo isso, curiosamente, analisando também um outro fato. Em tese, o André Ventura se tornou um representante da direita portuguesa. Só que, ao invés dos partidos de direita apoiarem ele, estão apoiando José Seguro. Então, vários partidos, alguns não estão apoiando nenhum nem outro, né? Os candidatos que ficaram em terceira posição, quarta posição, quinta posição, os candidatos mais à direita não estão apoiando André Ventura. Ou seja, ele praticamente, para a segunda volta, né, segundo turno, ele está isolado. Isolado. Então, eu acredito que, se confirmar, ele sai enfraquecido. Por quê? Por mais que exista uma argumentação de é o sistema não me quer, né? A verdade é que o povo português não quer. Porque ainda que um candidato fale, por exemplo, olha, o meu voto vai para o de esquerda, ou eu indico os meus votos para o de esquerda. O povo é livre. O povo pode votar no André Ventura, se quiser. Ok? Então, eu acho que o André Ventura encontrou um vácuo, encontrou uma oportunidade, pessoas frustradas, pessoas com poder de compra diminuído, ouvem uma fala, ainda que agressiva, bruta, né? Grosseira, mas que é palatável, né? É isso mesmo. É dos mesmos criadores de Bandido Bom e Bandido Morto, aquelas coisas assim que muitos de nós até concordamos em muitas coisas, né? Ninguém gosta de um bandido roubando, né? Às vezes a gente fala, pô, tem hora que bandido bom é bandido morto mesmo, né? Mas que não é só a frase, é como construir isso, como construir um país seguro. Não é o corte, é a construção de uma nação pacífica. Esse é um grande desafio, né? E nem a esquerda sabe fazer e nem a direita sabe fazer, digo isso do Brasil, né? Nem sei se tem interesse em fazer isso no Brasil, né? Que é uma grande dor nossa, né? Acredito que muitos dos imigrantes, eu sou um deles, que pudesse escolher viver no Brasil e o Brasil sendo um país seguro, talvez nunca emigraria, né? Talvez nunca emigraria. Talvez o requisito número 1 seja a insegurança para fazer com que as pessoas saiam do Brasil, né? Lógico, questões econômicas, isso tudo são outros motivos que fazem pessoas emigrar, mas sem dúvida a questão de segurança pública esteja aí no top 3, talvez, né? Então, entenda, teremos eleições domingo, 8 de fevereiro, eu vou fazer uma outra live depois das eleições para a gente ver se essa análise aqui que eu estou fazendo, se ela vai se cumprir ou não. Lembrando, minha análise aqui, ela é baseada no que eu tenho acompanhado, no que eu tenho observado. Você tem todo o direito de discordar. Você pode falar assim, Fábio, não acho que é nada disso, não acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver, e ok, é sempre bom a gente divergir, a gente trocar ideia, isso é sempre válido, né? Então, deixa aqui nos teus comentários, eu vou ter o maior prazer de ler aqui, e quem sabe eu faço até um outro vídeo respondendo ao teu comentário. Então, tô te estimulando aqui a deixar sua opinião a respeito disso. Então, quero caminhar aqui para o fim da nossa live. Não confunda direita brasileira com direita portuguesa, esquerda brasileira com esquerda portuguesa. Não tem nada a ver, tá? Se você pensa em imigração, é importante você sempre ouvir os dois lados, as duas propostas. Lembrando, político entrou no poder, ele pode mudar totalmente. É o caso da Meloni, que falava uma coisa e faz outra agora, né? E tantos outros que entraram falando uma coisa e fizeram outra completamente diferente. Mas, na análise, e eu digo isso como alguém apartidário, né? A minha opinião política, né? No sentido de, o Fábio CPF, né? Ou NIF, né? Contribuinte, tem o partido tal como preferido. Não, isso pouco importa. Eu estou fazendo uma análise fria. A aliança é completamente apartidária. Nós temos pessoas aqui que cuidamos do processo que são de direita, que são de esquerda, que são
de centro ou que não estão nem aí para política, a gente trata todos igualmente, a gente respeita a opinião de todos, né? Não temos partido político, a empresa não tem partido político, a gente respeita todas as análises, né? E eu trago aqui essa perspectiva. Olha, quem tem uma argumentação pró-imigração, imigração organizada, regulada, do jeito que a gente sempre estimulou aqui, é o candidato mais à esquerda. O mais à direita não dá para saber. Por quê? Uma hora ele fala bem, outra hora ele fala mal, mas ele fala mais mal do que bem e coloca todo mundo, todo imigrante, dentro do mesmo contexto. E não é a verdade. Existe muito imigrante que gera emprego em Portugal, traz riqueza para Portugal, movimenta a economia, ajuda a aumentar a população e produz. Então, existe sim uma parcela de imigrantes que não produz, que gera problemas, que gera custos, que gera desgaste. Isso tudo pode aumentar em alguns fatores a criminalidade, a insegurança, sensação de insegurança. Isso pode acontecer sim. Que tenha um ou outro benefício, subsídio, isso é uma crítica muito forte dele. Ele fala, não, que vem imigrante para cá para viver de subsídio, isso é uma parcela pequena, mas existe, e esse subsídio é uma concessão do governo. Então é só mudar o direito ali, a possibilidade de acesso a esse subsídio, que o problema está resolvido. Então, fique atento, essa decisão, né, é você português ou você imigrante que tenha a possibilidade de votar, que vai escolher e vai decidir aí os próximos 5 anos de Portugal. Eu peço a Deus aí que aquele que for melhor para Portugal e para os portugueses e para o crescimento desse país, que seja esse o escolhido, certo? Porque a gente sabe muito bem que o povo normalmente escolhe mal, né? Quando tem eleições, desde que o mundo é mundo, normalmente o povo escolhe mal. Vide Jesus e Barrabás, o escolhido foi Barrabás, né? Não foi Jesus, mas ali com um propósito maior, porque era necessário o sacrifício dele ali na cruz, né? Mas, então, que Deus abençoe o voto dos portugueses e que seja aquilo que seja melhor para todos. Beleza, meu pessoal? Prazer gigantesco estar aqui com vocês e depois da eleição a gente vota e volta para poder conversar sobre o caminho. Vamos ouvir o que o novo presidente vai ter a dizer e como vai se comportar o primeiro-ministro após a decisão nas urnas. Se ele vai continuar realinhado com o Chega ou se ele vai reposicionar o seu governo mais centro-esquerda. Ok? Vamos ver o que pode acontecer nos próximos capítulos. Um grande abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, deixe seu comentário aqui, que essa live com certeza vai ser muito importante para a gente conversar sobre o futuro. E até o próximo. Tchau, tchau.